Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 14. Querido, nós estamos pregando sermões biográficos, como vocês sabem, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre Samuel. Então, eu espero que você esteja tirando proveito para você aprender mais sobre esses grandes líderes. Geralmente são líderes, então a gente fala sobre liderança, sobre o perfil desses líderes. São grandes homens de Deus, como Abraão, Moisés, Davi, Elias, Samuel, todos lideraram, e nós estamos aprendendo sobre a vida desses servos do Senhor, e também sobre como liderar integralmente, e como começar e continuar, porque esses homens começaram o seu ministério, quase todos, e continuaram sem oscilar na presença de Deus. Um exemplo de quem não fez isso foi Sansão, lembra? Raramente, mas nós aprendemos com todos eles. Aprendemos os aspectos positivos e aprendemos também os aspectos negativos, Então, já que nós estamos falando de Samuel, vamos ver algumas coisas rapidamente sobre o profeta Samuel. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Queridos, esse é o texto, que fala um pouquinho sobre Samuel. Como nós já dissemos, Samuel foi um grande líder, um grande profeta, um grande sacerdote, um grande juiz, o último dos juízes, e nós estaremos fazendo uma reflexão sobre a vida de Samuel, tirando proveitos com toda certeza para a nossa vida. Como nós aprendemos hoje, todos nós somos líderes, assim como Samuel, assim como Moisés. Nós somos líderes, todos nós. Quando o Senhor chama, a primeira coisa que ele fala para nós quando nós aceitamos, ele diz: ide e fazei discípulos. Vá e faça discípulo. Mesmo Jesus que diz vinde, ele diz vá. E quem discipula, quem tem um discípulo, logo é um líder. E na igreja quem trabalha é líder. É por isso que nós estamos trabalhando sobre a vida de Samuel. A palavra Samuel significa seu nome é Deus. Samuel, queridos, foi um escritor também. Foi muita coisa. Samuel foi um grande homem. Ele escreveu Juízes, o livro de Juízes, Ruth
e parte de 1 Samuel, parte desse livro em que estamos lendo. E Samuel, como eu já disse, foi juiz, profeta e sacerdote, porque ele foi o último dos juízes. Depois de Sansão vem Samuel, o 13º juiz, quando Israel era governado pelos juízes. Então ele foi o último juiz. Havia uma mulher em Israel que não podia ter filho, era estéril. Era a mulher de Eucana. Certamente, queridos, Ana, como vocês bem conhecem, ela casou com Eucana primeiro do que a outra esposa, Penina, né? Mas Eucana casou com Penina, não porque amava, mas para que pudesse ter filho, porque ele amava, era Ana. Ele amava muito Ana. Diz o texto que ele dava sempre uma porção, na época de festa, uma porção para Penina, uma para cada filho, e uma dobrada para Ana, a porção dobrada. Mas Ana era triste, porque ela não tinha filho, e porque também, pelo fato dela ser mais amada por Eucana, Penina começou a persegui-la, a maltratá-la, a humilhá-la, e ela era infeliz por causa disso, e ela falava para Eucana, e Eucana falava: você vale mais do que 10 filhos para mim, você não sabe disso? Mas isso ela não contentava, até porque a outra ficava perseguindo ela, com inveja dela. Certamente Ana era uma mulher bonita e amada, né, pelo marido, por Eucana, e eles iam nas festas, né, em Jerusalém, no templo, constantemente, e Eucana levava Ana com ele. E um dia chegaram no templo, na época que Eli era o sacerdote, e ela chegou e dobrou-se no templo e começou a orar. E ela estava tão amargurada que ela não conseguia orar, ela apenas balbuciava algumas palavras. E Eli pensou que ela estava bêbada e disse: essa hora você bêbada, livra-te deste vinho. E ela disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher amargurada, porque eu não tenho filho, e eu estou aqui fazendo um voto para o Senhor, que se o Senhor me abençoar e me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor, eu vou consagrá-lo. E ele falou: então vai, minha filha, e que Deus conceda essa bênção para você. E aí ela foi e concebeu, engravidou-se de Samuel. E ela teve Samuel, e ela ficou uns 2 anos com Samuel até desmamá-lo, e trouxe de volta para o templo, para morar no templo. E diz que ela teve mais 7 filhos, além de Samuel. Ela deu Samuel e não ficou sem filhos, que Deus a abençoou grandemente. E Samuel cresceu ali no templo, junto com Eli e os filhos de Eli. É interessante que Samuel viveu num meio muito perverso, porque os filhos de Eli eram maus. Eles não tinham nada de crente. Era uma época em que o sacerdócio estava corrompido, a liderança, e eles prostituíam com as mulheres que trabalhavam no templo. As pessoas iam levar o sacrifício para Deus e eles tomavam para eles. E eles abusavam ali de Deus, zombavam de Deus. E Eli era muito passivo, Eli não tinha pulso forte. E as pessoas reclamavam para Eli, e Eli apenas falava: meus filhos, vocês não podem fazer isso. Ele não fazia nada. Pagou caríssimo por isso, pela negligência dele, por ele não disciplinar os filhos. Nós falamos hoje sobre disciplina, a importância da disciplina, e ele pagou muito caro por isso. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Samuel cresceu ali no meio daqueles 2 caras. Samuel morava no templo. É por isso que eu falo para vocês que eu não dou muita conversa quando a pessoa culpa totalmente o seu ambiente ali. Não, eu sou desse jeito porque meu ambiente, eu nasci numa favela, pá. Porque na época de Samuel, não só o sacerdote, mas quando o sacerdote se corrompe, o povo também. E o povo também era corrompido. Porque Samuel fez uma reforma
trouxe novamente a revitalização para o povo, para o templo. Foi para isso que Samuel foi levantado. E o que me chama a atenção é isso, ele ali no meio daqueles caras perversos, imorais, e do povo também, ele resolveu obedecer o Senhor. E ele já grandinho já, mas criança ainda, aconteceu esse episódio que nós acabamos de ler. Ele morava no templo, e ele dormia no templo, e Eli também, e Deus chama ele por 3 vezes, Samuel, Samuel. Ele não entendia que era o Senhor, e pensava que era o sacerdote Eli. E ia o sacerdote Eli, Eli falava que não, até que Eli teve o discernimento. Ele disse, você vai se chamar, você não, você fala, ou seja, ele teve o discernimento que era o Senhor, e disse, olha, se chamar você novamente, você diz, fala, porque o teu servo te ouve, Senhor. E assim que Samuel deitou, Deus chamou ele novamente, Samuel, Samuel. Ele diz, fala que o teu servo te ouve. E a partir daí, Deus começou a usar Samuel como profeta, ainda criança. Deus já entregou a Samuel a ministração do templo. E ele falou, eu vou fazer isso e isso com Eli, com a casa de Eli. Eu vou tirar o sacerdote dele, da linhagem dele. E eu vou puni-lo pela negligência dele e pelo pecado dos filhos dele. E Samuel ficou temeroso em contar para Eli no dia seguinte, mas Eli era sacerdote experiente, ele sabia que Deus tinha falado alguma coisa, e alguma coisa pesada a respeito dele. E ele questionou Samuel, apertou Samuel, e Samuel contou o que ele disse. E ele disse que seja o que o Senhor quiser. E aí, queridos, Samuel começou o ministério dele. Nós sabemos que Samuel, de fato, é o último juiz, mas ele foi 3 coisas ao mesmo tempo. Ele foi juiz, porque era na época do juiz. Ele foi sacerdote, porque ele assumiu o sacerdócio. E ele foi o grande profeta, o maior profeta depois de Moisés. Um profeta temeroso. Aonde ele chegava, a cidade ficava com medo. Foi Samuel que ungiu Saul, que ungiu Davi. Ele era chamado de pai pelos reis, tamanha autoridade que Deus deu a ele. Eu quero dar prosseguimento agora, não vou continuar falando sobre a vida de Samuel, mas eu quero falar em tópico na realidade. Eu quero desenvolver esse assunto, né, sobre o ministério de Samuel. Samuel foi consagrado a Deus antes de ser concebido. Antes de ser concebido, ele foi consagrado a Deus, porque Ana o consagrou no ventre de sua mãe. Consagre o seu filho também. Se ele ainda não nasceu, consagre ele para o Senhor. E se ele nasceu também, consagre, para que o Senhor faça uma grande obra na vida dele, para que ele seja tremendamente útil. Quando eu falo filho, é filho e filha, tá? Porque a gente costuma usar, né, o artigo masculino para ambos os casos. Samuel teve um chamado claro e audível. Audível. Fala que o teu servo te ouve. E Deus chamou ele, Samuel, Samuel. E a confirmação do seu ministério era reconhecida por todos. Todos reconheciam que Samuel era um grande profeta. Nos versículos 19 e 20, está escrito o seguinte: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Queridos, é o povo que reconhece o vaso, a pessoa chamada. Vocês sabiam disso? É o povo que reconhece. Um dos pré-requisitos, agora não, mas até há pouco tempo, para a pessoa ser um pastor presbiteriano, você sabe quem que escolhia ele para ser pastor? Não era o pastor dele, não era ele, não era ninguém, era a igreja, era o povo. É o povo que chegava e dizia, ele é pastor.
Antes de qualquer coisa, a igreja chegava até o pastor e dizia: esse aqui é pastor. Porque é a igreja que fala. Porque é reconhecido, o pastor ele é reconhecido. O pastor não é um curso. O pastor, o sacerdote, o sacerdócio é um dom. E ele se expressa desde criança. Se a pessoa começa a buscar a Deus, se aceita Jesus desde criança, é manifesto isso e as pessoas dizem. É o povo que reconhece. Porque se ele é pastor, ele pastoreia. E ele chama a atenção. E era assim com Samuel. Diz que todos, desde Dan até Berseba, reconheciam que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel exerceu um ministério íntegro do começo ao fim. Ele não teve oscilações. Uma hora aqui, uma hora ali, uma hora na presença de Deus, uma hora distante de Deus. E o exemplo que nós temos para contrastar com Samuel é Sansão. O líder também, um homem de Deus, mas era fraco, como nós vimos, algumas características dele. Ele não tinha domínio próprio, ele era um boêmio, apaixonadão. Ele não pelejava as causas do Senhor, ele tinha uma grande força, um grande dom, mas usava em causa própria. Ele vivia lutando com os filisteus, matava 1000 homens, mas por quê? Porque tomou a prostituta dele, ou fez alguma coisa pessoal para ele não pelejava as pelejas do Senhor. Mas Samuel não foi assim, queridos. A maioria dos líderes, eles foram íntegros até o fim. Olha o que Samuel, o próprio Samuel afirma. Deixa eu ver se eu tenho a referência aqui, se eu anotei a referência, para vocês verem. Sim, é 1 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 5, ele mesmo vai falar sobre ele. 1 Samuel 12, versículo de 1 a 5, ele fala assim, ó: agora vocês têm o rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: você não nos explorou nem nos oprimiu, você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram, ele é testemunha. Então, queridos, um ministério íntimo, que coisa maravilhosa. Esse é o sonho de todos que começam uma carreira de liderança, sabe? Tendo em vista as perseguições, as tentações. Saibam que as tentações são maiores, as perseguições são maiores para com o líder. Não querendo dizer que as pessoas não sofrem perseguição, tentação, mas é uma questão de lógica. É óbvio que a tentação maior vem sobre a cabeça. Não é a estratégia do inimigo. O inimigo tem sabedoria. Então é muita luta. Então o sonho de um líder, não só pastor, mas aquele que assume um líder, assume uma liderança como nós vimos hoje. O sonho dele é continuar, é conseguir chegar ao final ali na bênção, na presença de Deus, né, sem poder falar como Samuel falou aqui, de quem eu peguei o boi, de quem eu agi com maldade, com indiferença, com injustiça. Samuel tinha motivos de sobra para agir com impiedade, motivos entre aspas. Ele, na realidade, motivo que eu falo porque ele convivia com Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram os filhos de Eli, que nós falamos. Ele cresceu com eles. O próprio povo também, corrupto daquela época. Ele tinha motivo de sobra para agir incorretamente. E ainda ter um álibi, uma desculpa.
né, plausível. Ou seja, como é que eu ia fazer? Eu cresci aqui, eu vim com 2 anos de idade, aqui, isso que eu aprendi, né, tentando justificar a sua iniquidade, mas ele teve um ministério do começo ao fim, fiel a Deus. Samuel, porém, diz a palavra, ministrava perante o Senhor, crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. 1 Samuel 2, 12, 18 e 26. Ele crescia em estatura e graça, assim como diz de Jesus, assim ele era. Samuel, queridos, não seguiu os exemplos ao seu lado, mas preferiu ouvir a voz do Senhor e fazer o que o Senhor lhe ordenava. Samuel, embora criança, teve maturidade suficiente para ministrar na casa de Deus. Embora fosse uma criança, impressionante, ele teve maturidade. Diz a palavra: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Está no capítulo 3, no versículo 19. Diz assim: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Olha que interessante, a criança usada por Deus, Deus usa as crianças, Deus atribui responsabilidade quando a criança realmente se posiciona diante de Deus, porque para Deus não existe grande, não existe sábio, e às vezes você se sente uma criança. Não foi assim com Jeremias? Você se julga incapaz, mas quem é capaz para fazer uma grande obra dessa? Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias falou: não, Senhor, eu não posso, eu sou apenas uma criança. E Deus diz: não diga isso, não diga que você é apenas uma criança, porque aonde eu mandar você vai, porque eu estou te levantando hoje para derribar e para construir. Então, queridos, se você se julga uma criança, Deus gosta de usar. Deus usou Samuel, Deus confiou a ministração do templo a uma criança. O mesmo pode dizer de Jeremias, de Davi, de tantos outros homens. Davi era apenas um adolescente quando Deus ungiu. Você fala: mas aí ele foi ser rei muito mais tarde. Tá certo, mas assim que ele foi ungido, ele foi para ministrar para Saul, porque não tinha ninguém à altura ali para ministrar espiritualmente, porque Saul estava sendo oprimido de espíritos malignos, e ali no templo, não tinha ninguém ali, uma autoridade para repreender os espíritos malignos. Quem repreendeu foi o menino Davi, certo? Ele tocava aquela harpa, ele cantava, ele adorava o Senhor, e não era aquela música simplesmente que fazia com que Satanás corresse, mas era a integridade de Davi, o compromisso com Deus, a intimidade de Deus. É isso que fazia com que o diabo batesse em retirada. Então ele já começou a ministrar como criança, ainda criança. Muitos outros homens finalizaram o seu ministério com total fidelidade, assim como Samuel, que teve esse ministério sem oscilação e chegou no fim da carreira. Olha o que Paulo fala. As últimas palavras de Paulo estão registradas, queridos, em Timóteo, nos livros de Timóteo e Gálatas. A última prisão e as últimas palavras dele. E uma das últimas palavras dele foi a seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Os comentaristas dizem que essa é uma das últimas palavras de Paulo. Então, eu guardei a fé, ou seja, eu mantive firme a minha fé, eu não vendi a minha consciência, eu não transgredi. E a outra palavra dele está registrada em Gálatas 6,17, quando ele fala assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas de Jesus é essa, hein? Que ele trazia fisicamente no corpo. Cicatrizes, não é? As costas toda cicatrizada, riscada, os braços de algema, os pés também. Pedradas que ele levou. Então ele disse: eu tenho as marcas, aqui são marcas de Jesus, ninguém me moleste,
porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As últimas palavras dele. E João, o apóstolo João também, diz que ele não podia mais andar em Éfeso, era pastor de Éfeso, muito velhinho, e ele queria ir para a igreja, e eles levavam ele para a igreja, e ele dizia, como está registrado em 1 de João 2,1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Já velhinho, não é uma carreira toda completa como Paulo, e é um homem também que teve um ministério íntegro, e tantos outros. Se nós formos para o Velho Testamento, tantos homens, a maioria desses que nós estamos estudando, né, como Moisés, né, Enoque, que andava com Deus, tamanha intimidade com Deus, que Deus o tomou para si. Ele tinha tamanha intimidade com Deus, ele andava tanto com Deus, na presença de Deus, que Deus simplesmente o levou e nem morreu. O caso de Elias também, né? Querido, que o seu ministério seja assim, sem oscilação, tá? Não venda consciência, não. Firme na palavra, o que a palavra ordena, faça, e tenha um ministério assim, para quando você chegar no final, porque tem muitos líderes que estão pregando, mas certamente no final eles não vão poder dizer assim, até mesmo por causa da motivação pela qual eles pregam. Eles não vão poder dizer isso. Lá em 1 Samuel 3:1 está escrito assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Olha que interessante, nos dias de Eli, é por isso que eu falo para vocês que Samuel viveu numa época difícil. Diz que a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. E a raridade, querido, da palavra do Senhor e das visões naquele tempo era devido à corrupção sacerdotal e do povo em geral. Porque quando há corrupção no sacerdócio, na liderança e no povo, a palavra do Senhor, Deus não fala. E Deus também não se revela. Diz que a palavra do Senhor era muito rara, e também as revelações. Há muitas igrejas em que a palavra do Senhor, a pregação bíblica e cristocêntrica, também é rara. É raro você ver a pregação cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro e não as pessoas. Aqueles pregadores que pregam sem preocupação de agradar ninguém, A ou B, que não tem a preocupação de massagear o ego de ninguém, mas que assim como Pedro pregou ali em Atos 2, eles pregam a cruz, pregam a necessidade, a miserabilidade do homem, e o bem que eles pregam é que as pessoas tenham intimidade com Deus, tenham experiência com Deus, tenham uma vida com Deus, e não fica massageando o ego, dizendo que a pessoa vai ter muita coisa, vai possuir muita coisa, material e essas coisas mais. Essas pregações não são cristocêntricas, não tem Cristo no centro, mas é a pessoa que está no centro. Então, devido à corrupção sacerdotal e do próprio povo, era rara a palavra do Senhor. Palavras certamente tinham muitas, como tem tantas, mas a palavra do Senhor, o evangelho da cruz, é raro nos nossos dias, porque as pessoas querem ser felizes, querem coisas rápidas, prontas, preparadas, para que as façam cada vez mais felizes, para que elas tenham mais prazer. Elas não vêm para a igreja para causar prazer em Deus, para dar prazer em Deus, mas elas querem prazer. E elas querem ouvir uma palavra que lhe dê prazer. Essa palavra não é cristocêntrica. Alguma coisa está acontecendo. Essa não é a verdadeira palavra de Deus, então Deus não está falando coisa nenhuma. As próprias revelações que acontecem, geralmente são revelações que diz que a pessoa vai ficar muito rica, não vai ter nenhum problema.
Como uma vez eu fui no monte, eu pastoreava uma igreja no Recanto das Emas, e fui no monte, cheguei lá com meu carro, encostei lá, fui com uma irmã da igreja, e lá estava um irmão lá, um senhor, e ele me chamou e disse que Deus estava me dizendo que eu estava com o meu golzinho, quadradinho, aquele que eu tinha, e ele orou por mim, e ele disse que Deus estava falando que daí uma semana ou duas eu estaria com a caminhonete novinha, que Deus estava mostrando para ele. E eu falei, é mesmo? E ele falou, é. Ele falou, você me dá uma oferta. Você me dá uma oferta aí, não sei se ele estipulou o valor, não me lembro, mas ele pediu uma oferta ousada, que Deus ia me dar aquela caminhonete, né? E eu deixei ele para lá, eu também não quis entrar no mérito da questão, mas né, isso não é revelação de Deus, essas revelações assim. Então as revelações eram raras, e a palavra do Senhor também era rara. Samuel trabalhava intensamente na obra do Senhor, é outra coisa que caracteriza Samuel. Ele trabalhava muito, ele empenhava demais, e a gente vê isso claramente no capítulo 7, nos versículos 16 e 17, o trabalho intenso do profeta, sacerdote e juiz Samuel. Diz lá o seguinte: de ano em ano, fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Mesmo quando ele voltava para casa, veja que ele continuava julgando Israel, continuava trabalhando. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. Isso corresponde a toda a região, né, de Israel. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Falando sobre trabalho, queridos, Paulo também não fica para trás. Lá em 2 Coríntios 12, 15, ele diz o seguinte: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. É isso que nós precisamos, nós líderes, queridos, e eu falo com todos, nós temos que ter esse desprendimento, dar essa importância tão necessária para trabalhar, para servir, porque o líder na casa do Senhor, ele é diferente da liderança secular, ele é chamado para servir. O maior líder, o líder dos líderes diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha própria vida em favor de todos. Logo após ele lavar os pés dos discípulos, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua própria vida. Então o líder, ele vem para servir. Às vezes a pessoa fica doida para ser um líder eclesiástico, mas ele precisa saber disso, que é o líder que sai na frente no serviço, é o líder que serve. Samuel, Paulo e tantos outros líderes fizeram isso. A grande obra de Samuel pode ser assim resumida, queridos. Ele suscitou uma grande reforma nacional, renovando a aliança e trazendo o povo de volta à adoração ao Senhor. Ele foi chamado para isso: ministrar, promover uma reforma nacional com a sua integridade. Só pode promover uma reforma quem é íntegro diante do Senhor. Então ele veio com esse propósito e ele cumpriu. Ele fez com que Israel passasse por uma renovação completa. Olha a influência de um líder, um homem só, fazer isso. Um homem só promoveu a restauração, a renovação, a reforma de todo um estado, todo um país. O povo de Israel, antes de Samuel, na época de Eli, eles vinham sofrendo sucessivas derrotas, e derrotas feias dos filisteus. A última derrota foi muito feia. Aliás, Deus usou essa derrota para punir Eli. Nessa derrota feia, Israel perdeu uns 30 mil homens. A Arca da Aliança foi tomada.
os 2 filhos de Eli foram mortos na guerra. E praticamente todos os soldados, um escapou e veio avisar Eli. Eli estava sentado numa cadeira, num lugar alto, na porta do templo. E veio esse soldado esgandaiado, com a cabeça cheia de terra, com a roupa rasgada. E ele veio trazer a notícia para Eli e disse: olha, eu venho trazer uma notícia terrível, que os filisteus mataram a maioria dos nossos soldados, roubaram a arca e mataram os seus 2 filhos. Diz que o susto foi tão grande que ele caiu, ele era obeso, caiu em cima do pescoço e quebrou-se o pescoço dele. E uma das suas noras, casada com uma de seus filhos, diz que estava grávida. Ainda demoravam para ela ter neném, mas ela teve naquele momento, ela deu à luz, quando ela ficou sabendo dessa tragédia. E colocaram o nome daquele menino, Foi-se a Glória de Israel. Então foi uma derrota tremenda. Mas eu estou dizendo tudo isso porque nós estamos falando agora de Samuel, um homem só, um líder só. Olha a influência de um líder. Primeiro ele reformou todo o estado sozinho, e depois ele venceu os filisteus. Ele venceu os filisteus sem mover um dedo, só com a autoridade espiritual que ele tinha. Atacado pelos filisteus, Samuel teve tamanha vitória em Ebenezer, que eles jamais investiram novamente contra Israel durante o seu mandato de juiz. Então, logo que ele assumiu o posto, e os filisteus investiu novamente, certos da vitória. E o povo de Israel clamara a Samuel, e Samuel clamou a Deus, e a derrota dos filisteus foi tão grande que eles nunca mais conseguiram levantar. Pelo menos durante todo o ministério de Samuel. Veio depois do ministério de Saul, no reinado de Saul, foram derrotados também, derrotou Saul na morte de Saul, mas logo veio Davi, né, e desbaratou com eles. Falando sobre os feitos deste grande homem, ele derrotou o exército então dos filisteus, ele promoveu a restauração de Israel, organizou as escolas dos profetas. Você sabia que a origem do seminário foi Samuel que criou a origem dos seminários? E vocês sabiam também que quando nós estamos no seminário, lá é chamada a casa dos profetas? A gente chama lá, aqui fora a gente chama seminário, mas lá você vai hoje na casa dos profetas, lá é a casa de formar profetas, o seminário. E quem criou essa escola foi Samuel. Ele é o autor do seminário. Ele preparou o caminho para a monarquia e introduziu o ungido Saul. Introduziu ungindo Saul e o rei Davi. Foi ele que ungiu esses 2 reis. Mas há algumas lições, queridos, que podemos aprender com sua vida de serviço a Deus. Samuel tinha um ouvido aberto para Deus. Ele ouvia Deus. Fala que o teu servo te ouve. Ele escutava o que Deus falava. Escutar não é simplesmente ouvir o ruído. Escutar é obedecer. É quando aquilo vai para o coração. Samuel não se amoldou aos padrões que o cercavam. Ele não se amoldou. Ele não quis, ele não aceitou. Isso não foi forte o suficiente. Apesar de que era criança ainda, totalmente vulnerável, mas ele firmou com o Senhor e ele não deu o braço a torcer. É fácil culpar o Estado, até porque o Estado é realmente omisso. E é fácil a pessoa não ir na escola, não estudar e culpar o Estado. É mais fácil, né? Eu digo isso porque eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu nunca fui na escola. Então é por isso que eu não posso culpar o Estado. Eu tenho o 2º grau reconhecido pelo MEC, tenho um curso de bacharel em teologia num bom seminário reconhecido pelo MEC e uma pós-graduação na faculdade de Londrina, Unifil. E não é nunca presencial, correspondência não. Ou seja, não é por correspondência não, é presencial. Minha pós-graduação veio uma extensão da faculdade, aqui é uma faculdade de 50 anos, reconhecida, e eu fiz minha pós-graduação. Quer dizer, então eu não posso
Eu posso falar. Então as pessoas têm a mania de culpar o Estado, culpar o meio. Não, ele faz isso por causa do meio em que ele vive. Mas não é bem assim. Samuel tinha tudo para ser dessa forma, mas não foi. Samuel deixa também para a gente uma lição de obediência. Samuel obedeceu a Deus, mesmo quando todos os outros desobedeciam. Todos desobedeciam, mas ele não. Lá em Mateus 7, para concluir agora, queridos, Mateus 7, 21 a 23, diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É aquele que faz a vontade do Pai, aquele que obedece. O segredo de Samuel é porque desde menino ele obedecia ao Senhor. Fala porque o teu servo te ouve. Ele resolveu obedecer ao Senhor, independentemente do contexto social em que vivia. Todas as forças eram contrárias, a começar pela sua própria casa. Ele morava no meio de raposas, de homens perversos. Tinha um pai tremendamente omisso, que não estava nem aí. O pai que eu digo não é o Eucana. O pai dele era Eli, que o criou. Um pai totalmente irresponsável, que não fazia nada. Uma sociedade corrupta, mas ele obedeceu ao Senhor. E o segredo está em obedecer, em ouvir a voz do Senhor. É por isso que muita gente não obedece, porque eles não estão ouvindo a voz do Senhor. Porque pregadores não estão pregando a cruz de Cristo. E como é que a pessoa vai obedecer? A gente obedece o que ouve dos líderes. Então eu tenho que pregar a palavra para que as pessoas possam obedecer, porque senão elas vão obedecer de uma forma errada. Se eu começar a pregar materialismo e coisas supérfluas e externas e perder o norte da cruz, da vida, da intimidade, da consagração. Eu estava dizendo hoje na escola dominical, esses pregadores estão pregando por aí, divulgando nas ruas aí, que você vai ter uma grande bênção na igreja dele, que vai estar falando sobre a importância da intimidade com Deus, a importância de ter uma vida consagrada. É isso que está sendo divulgado aí, que se você ir lá, você vai receber a vitória, uma grande bênção vai estar sendo propagada ali. Ou seja, a intimidade com Deus, a busca de Deus, a união da igreja, a comunhão da igreja, ali vai estar te orientando como servir o próximo. Grande bênção na minha igreja, porque você vai estar aprendendo lá como servir, como ajudar o necessitado. É assim? Pois saiba que o Evangelho diz é assim. O Evangelho é cruz e trabalho e serviço. Jesus no seu trono branco, o que ele vai dizer quando ele vir julgar? Ele diz: eu não te conheço, apartai de mim, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não foste ver-me. É isso que ele vai dizer. Mas quem é que prega isso? A grande bênção de hoje na minha igreja vai ser isso. Vou ensinar você como é que se faz. Como é que você vai fazer quando o vizinho necessitado bater na sua porta? Esse é o Evangelho. Hoje você vai aprender como dizer não a você mesmo. Como você faz para você negar a si mesmo, para você tomar a sua cruz e me seguir. Hoje na minha igreja vai estar pregando isso. Eu vou olhar e vou ver umas 3 pessoas para falar para elas. Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos iriam esfriar. E Jesus disse: se não fosse abreviar esse tempo, até os eleitos iam se perder. E a gente falou: mas esse negócio está prosperando, crescendo, que história é essa? O Senhor disse que a fé o amor ia esfriar, e que se ele não voltasse logo, até os eleitos, e a coisa está progredindo. Será que... Cuidado, queridos. Vamos atentar para a palavra do Senhor, como Samuel, palavra reta, e cuidado com todo vento que sopra
nos nossos ouvidos. Vamos colocar em pé, queridos? É isso que eu queria deixar para você hoje sobre a vida desse grande líder, desse grande homem que serve como espelho para nós. Vamos então terminar com essa oração. Já demos aviso. Se tiver mais algum aviso, alguém quiser me passar ou você mesmo falar o aviso, pode ficar à vontade. Ó Deus, nós te agradecemos por essa reflexão, Deus. Nós sabemos que a palavra, Deus, pregada verdadeiramente, ela traz conforto, consolo para aquele que realmente tem esse propósito na vida, que fez um propósito mesmo de olhar para Ti. Para esse a palavra é doce, a palavra é agradável, Senhor. Mas aquele que veio com outras intenções para a Tua casa, com outros propósitos, ó Deus, certamente a palavra do Senhor não traz a ele conforto, não traz para ele esperança, porque a esperança dele está desfocada. Mas os irmãos que estão aqui, Senhor Deus, eles decidiram servir o Senhor verdadeiramente. Eles decidiram, ó Deus, renegar o mundo por amor a Ti e servir o Senhor. O Senhor dê força a cada um, dê alegria, Pai, para que eles possam caminhar esta caminhada, essa jornada, para que eles possam chegar na terra prometida. O deserto é longo, as tempestades de areia e tantas outras insalubridades, mas Senhor, Tu és a nossa força. O Senhor estava ali com o povo de Israel no deserto, de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo. Aquele povo, eles não souberam que nós não viemos a ser como eles. Eles não viam, o Senhor os alimentava com carne no deserto, com água da rocha, com pão. E eles não entenderam. E não puderam cruzar o deserto e adentrar a terra prometida. Mas que nós possamos, Senhor, fazer isso. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, podem sentar.